Olá a todos, muito obrigado pelo convite em poder fazer parte aí do congresso de vocês sobre emergência. Fico muito contente e honrado em receber esse convite para levar um pouco da minha experiência para vocês com relação a este tema que é muito importante na prática da medicina, principalmente quem for fazer a área cirúrgica tem que conhecer, tem que saber muito sobre trauma, fisiologia para fazer o melhor possível, mais rápido e não comer bola, tá certo? Vou me apresentar, acho que todos já me conhecem, mas quem não me conhecer, eu sou médico anestesiologista formado pela Santa Casa de São Paulo, tenho uma subespecialização em anestesia neonatal e pediátrica pelo Instituto da Criança da Faculdade de Medicina da USP, tenho MBA em Gestão Financeira e Gestão Hospitalar pela Fundação Getúlio Vargas. Sou preceptor da residência de anestesiologia da Santa Casa atualmente, dou aula para os residentes. Sou médico speaker da MSD, a indústria farmacêutica que faz alguns produtos direcionados à área da medicina, obviamente anestesia. E eu sou membro ativo da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e da Sociedade Paulista de Anestesiologia. Vou abordar com vocês esse tema sobre tomada de decisões em pacientes críticos através de, obviamente, de um caso real para a gente colocar em prática a teoria mais facilmente, tá certo? Então, um paciente masculino, 36 anos, sobrepeso, 30 de IMC, ele é diabético do tipo 1 em uso de insulina e ele não tinha nenhuma outra comorbidade. Ele sofreu um acidente moto versus auto, sendo atendido pelos bombeiros no local com a remoção ao hospital. No local do atendimento inicial, ele estava um pouco sonolento, um pouco torporoso, mas respondia aos comandos, orientado, taquicárdico, com fratura exposta visível em membro inferior direito, ou seja, estava com um Glasgow de 13 para 14. Frequência cardíaca taquicárdico 128, normal é 90, pressão arterial é hipertenso 155 por 92, saturação 98% e temperatura 36,5. O momento pré-hospitalar, quais são as medidas que nós devemos realizar para começar esse atendimento do paciente politraumatizado? Sempre, pessoal, nós temos que começar com o BLS, o Basic Life Support, que é A, B, C e D. A, via aérea, nós temos que ver se não tem nada na boca, dente quebrado, se tem objeto do acidente, moto quebrado dentro da boca, impedindo a sua respiração e a abertura da ventilação, a abertura da boca. Então, B, checagem se ele está respirando. Se ele não estiver respirando, deve-se começar a fazer o atendimento secundário. C, hemodinâmica, se não tem alguma instabilidade, se não tem sangramento visível e fazer a contenção desse sangramento. Caso alguém tenha experiência, já funcionar um acesso venoso. E o D é a análise dos outros fatores, então fraturas, escoriações, se o braço está torto, deformado, deve-se ver, se tiver experiência, reduzir, se não, imobilizar e levar o paciente, tentar o máximo possível, levar ele estável para o hospital o mais rapidamente possível. Então, o que é o choque? O choque nada mais é do que a condição clínica em que a pressão arterial e o débito cardíaco eles são insuficientes em fornecer oxigênio e nutrientes para sustentar a atividade fisiológica normal da célula. Então, nós temos que ter bomba cardíaca adequada, um sistema circulatório adequado, ou seja, volume de sangue, massas e tudo mais circulando, e, obviamente, o volume de hemácias suficiente. Se um desses três fatores estiver deficitário, ele vai entrar em choque. Então, nós temos o evento causador do choque, que no caso é um rompimento ou um trauma que leva à perda sanguínea. Isso vai diminuir o volume sanguíneo circulante, diminuindo então o débito cardíaco, diminuindo a pressão arterial, perfusão celular e vai levar então a mecanismos compensatórios do trauma, através dos estímulos receptores, estimulação do sistema nervoso autônomo simpático, que vai promover aumento da frequência cardíaca e contratilidade, levando o aumento do débito cardíaco. A vasoconstrição arterial, aumentando a pressão arterial, retorno venoso e a pré-carga.
e também a vasoconstrição venosa, aumentando o retorno venoso, aumentando a pré-carga e a pós-carga. Isso tudo através do sistema nervoso autônomo simpático, através das catecolaminas endógenas. Quais são os estágios do choque? Compensatório é aquela fase inicial que o paciente ainda tem um leve distúrbio circulatório, certo? Você começa a ter já um pequeno controle, uma adaptação dessa perda sanguínea, desse volume circulante, e aí tem uma leve taquicardia, você tem um débito cardíaco compensatório através da frequência, você tem início da perifria, porque o sangue sai da periferia e vai para a região central para vascularizar os órgãos-alvo, cérebro, coração, fígado, rim, assim por diante, e o débito urinário começa a reduzir justamente por causa disso. Se piora esse estado de choque, aí você já começa a ficar com o paciente hipotenso, começa a ficar com a pressão arterial abaixo de 90 sistólica e média abaixo de 65, a permeabilidade vascular aumenta pelo processo inflamatório rápido, você pode ter pulmão de SARA, que é o pulmão da síndrome respiratória inflamatória aguda, e pode iniciar arritmias pelo choque hipovolêmico, frequência cardíaca ou a doença intrínseca do paciente, caso ele tenha para somar nesta fase. Também uma insuficiência renal pode aparecer, pré-renal, ou seja, chega menos sangue ao rim pelo fluxo alterado para suprir os órgãos-alvo. Então, pode dar uma insuficiência renal pré-renal. E, obviamente, os distúrbios ácido-base da microcirculação fechada da periferia. Aumenta o lactato, a oxigenação diminui, troca o metabolismo aeróbio por um anaeróbio. E, obviamente, o choque irreversível é quando você já não tem mais capacidade do corpo em tentar manter essa hemodinâmica satisfatória do paciente. Ele vai entrar em choque, ele não consegue mais manter a perfusão sanguínea, as células entram em sofrimento e isquemia, e aí começa a ter toda essa cascata de falência dos órgãos, sejam eles cardíaco, pulmonar, cerebral, renal e assim por diante. No momento intra-hospitalar, o que tem que ser feito? Obviamente, nível de consciência, hemodinâmica e, obviamente, todos os sinais vitais. Então, o paciente chega com Glasgow 13, porque ele estava um pouco sonolento. Vocês já observam que a pressão arterial já caiu, ele já está mais hipotenso com relação ao momento inicial do trauma, que eu falei, o choque compensatório, você tem estímulo das catecolaminas e os mecanismos compensatórios, eles vão deixar a sua pressão e a perfusão ainda estáveis. Assim que piora essa perfusão, vai diminuindo e vai ficando mais hipotenso. A frequência cardíaca começou a rebaixar um pouco, já estava 128, agora está 112. Ele faz uma taquipneia. A temperatura cutânea já está em 35, ou seja, está com frio, mas as pupilas ainda eram fotosreagentes, mostrando que o dano cerebral era baixo ou inexistente. A sua primeira tomada de decisão. Você aqui pede exames? Se pedir exames, você pode estar atrapalhando uma indicação de uma cirurgia? Você esperaria o exame ficar pronto para indicar a cirurgia ou você já indicar a cirurgia nesse caso diretamente? Isso são decisões que você precisa ter sempre baseados na sua experiência e, obviamente, e muito centrado na sua capacidade de raciocinar a teoria. Você tem que englobar tudo que você sabe de fisiologia do trauma e fisiologia humana no momento de tomar a decisão, porque você pode estar indicando uma cirurgia desnecessária, piorando então o quadro clínico do paciente, aumentando a mortalidade, ou você pode estar comendo bola esperando os exames, que seria uma indicação cirúrgica imediata. No caso, foi solicitado os exames, porque o paciente mantinha-se estabilidade hemodinâmica, tá? 10/6 ainda é para o paciente jovem, é uma pressão adequada. Então, foi solicitado os exames padrões, hemograma completo, eletrólitos, tomografia de crânio-tórax e abdômen e os raios-x de membros superiores e inferiores, porque havia tempo de se fazer o raio-x. Caso contrário, raio-x não é indicação no trauma, sim, indicação cirúrgica. Nas tomografias de crânio e torácica abdominal eram normais. A gente observa aqui no raio-x que nós temos, além da fratura exposta visualmente identificada em membro inferior direito, nós temos também a fratura da sínfise púbica do ilíaco, você observa aqui na imagem.
esta imagem da fratura do ilíaco é uma fratura em livro aberto. Se vocês forem estudar a fundo, vocês vão observar que essa fratura ela é altamente sangrante, alto débito. Isso sangra muito rápido e em grande volume, levando a choque hipovolêmico do seu paciente rapidamente. Esta aqui é uma imagem da fratura do membro inferior exposta do paciente e a tomografia é reconstituída em 3D dessa fratura. Também é uma fratura bem grave desse membro, mas que não chamava atenção no primeiro momento, e sim a fratura do quadril. Os exames laboratoriais vieram abaixo do normal para um indivíduo saudável, um HB de 9, um HT de 25, sódio e potássio normais, o cálcio normal, coagulograma e plaquetas normais e a função renal também normais, como se era de esperar num paciente rígido normal. O que chama atenção aqui é a hematimetria que está baixa, indicando um sangramento agudo e vigoroso. Para cair uma hematimetria desse tamanho, você vê que o valor normal, o valor mínimo era de 13, caiu bastante e indicando um sangramento proeminente. Qual tipo de choque vocês acham que está ocorrendo? Um choque hipovolêmico? Um choque cardiogênico ou um choque distributivo circulatório? Lembrando que o C engloba anafilático, neurogênico e séptico. Como a gente já falou, a gente tem uma fratura de livro aberto altamente sangrante. Então fica fácil a gente saber que é um choque hipovolêmico. Caso eu tivesse falado que no momento do trauma ele já não sentisse mais as pernas, não conseguisse mexer os membros inferiores, a gente poderia pensar em entrar uma RAC medular, levando então a diagnóstico diferencial de um choque neurogênico, tá certo? Que vai acontecer como você faz numa cirurgia raquidiana. Você cessa as informações daquele ponto de bloqueio para baixo, você tem uma vasodilatação e o paciente entra em choque controlado numa cirurgia. No caso do acidente, pode ser o choque neurogênico. Então, qual é a classificação do choque hipovolêmico? Nós temos 4 classes de acordo com a quantidade da perda sanguínea. Nós temos a classificação da 1, que é até 15%, que representa em média 750 ml de perda sanguínea. Um adulto aí por volta de 70, 80 quilos vai ter mais ou menos de 5 a 6 litros de sangue circulante. Então, você perde menos que 1 litro, você tem mais ou menos 15% da sua volemia e você tem um estado neurológico de ansiedade leve. No caso do paciente, ele tinha um pouco de confusão, torporoso, representando que ele já tinha perdido entre 30% e 40% da sua volemia. Isso é um indicativo de um choque hipovolêmico severo, classe 3. Você observa que a taquicardia é acima de 120 a 140 e a frequência respiratória também aumenta. Com esses dados, com essa classificação, nós conseguimos falar exatamente qual é o mecanismo de causa do choque hipovolêmico. A perda sanguínea diminui o retorno venoso, que é a pré-carga, que vai diminuir o volume sistólico, ou seja, o débito cardíaco, que é a pós-carga, e assim a perfusão celular fica comprometida, levando a repercussões da homeostase. O equilíbrio do ácido base se perde, a respiração é anaeróbia, isso leva a diversos comprometimentos dos sistemas cardíaco, renal, hepático e assim por diante. Quais são as outras causas de choques hipovolêmicos? Todas aquelas que perdem volume. Então, traumas com lesões de grandes vasos, ferimentos cortocontusos, queimaduras, porque promove uma alteração do terceiro espaço, ou seja, conteúdo intravascular através do processo inflamatório severo vai para o terceiro espaço, ascite volumosa, vômitos e diarreias grandes, né, de volumosas também, diabetes insípidos, que a gente pode lembrar que o paciente faz 3, 4 mil ml numa diurese em 6 horas, e obviamente cirurgias de cavidades expostas em longo tempo. Qual é o tratamento do choque hipovolêmico? Obviamente, remover o mecanismo de perda do volume, restaurar e redistribuir este volume intravascular e, obviamente, observar os sinais vitais enquanto você faz isso. Porque não adianta você correr atrás do prejuízo se o paciente não está respondendo ou precisa da sua assistência
para manter as suas atividades fisiológicas normais, tá certo? Inicialmente, você pode colocar o paciente de cabeça para baixo, que chama Trendelenburg, facilitando, então, a drenagem dos membros inferiores para a região central. Mas conforme a perda sanguínea for vigorosa, isso também não vai conseguir manter ele por muito tempo. Também você não pode deixar o paciente muito tempo de cabeça para baixo. Neste caso, você transfundiria? Nós temos que lembrar o seguinte, a transfusão ela é segura e eficiente agudamente. Vocês devem lembrar da curva de dissociação da hemoglobina. O que é isso? O oxigênio ele não funciona ligado à hemoglobina. Ele tem que estar desligado e tem que entrar na célula. Só que para a hemoglobina levar o oxigênio, ela precisa soltar esse oxigênio na periferia. E existem fatores que fazem com que essa hemoglobina solte mais facilmente ou mais dificilmente esse oxigênio. O sangue da bolsa, da transfusão, ele é um sangue pobre, é um sangue ruim. Ele tem um carreamento pobre e uma dificuldade de soltar esse oxigênio. Então, a curva de dissociação da hemoglobina é para a esquerda. Por quê? Baixa temperatura, 2, 3 dpg reduzido e alcalose dificultam a hemácia largar esse oxigênio. Já por outro lado, uma acidose, aumento de 2, 3 dpg e aumento da temperatura facilita essa oxigenação. Este é uma informação muito importante para vocês guardarem para a vida na hora do trauma para indicar uma transfusão sanguínea. Obviamente, os riscos de infecção e de transmissão de doenças promovidas pelo sangue, obviamente, tem que ser levado em risco através do custo e do benefício, tá certo? Então, a tríade da morte nós compreendemos através de 3 fatores, tá certo? A acidose, hipotermia e coagulopatia. Pacientes em acidose e com hipotermia, só falta a coagulopatia para eles terem um desfecho muito desfavorável. Então, no trauma, você sempre vai ver aquela manta de papel alumínio, de papel, para tentar manter a temperatura corpórea. Sempre esquentar o seu paciente para ajudar na curva de dissociação da hemoglobina. E, obviamente, cuidado com a coagulopatia do seu paciente. Se você passa o concentrado, você aumenta a acidose, piora a hipotermia e piora a coagulação. Se você não passa o concentrado, você continua perpetuando a instabilidade hemodinâmica, isquemia miocárdica e renal, que pode piorar, e tem distúrbios ácidos metabólicos pela baixa oxigenação periférica e a metabolização anaeróbica com aumento do lactato. Então, é sempre uma balança dos custos e benefícios. Vale a pena transfundir? O paciente está estável? O paciente aguenta ficar com um HB mais baixo? Sim. Neste caso, o paciente ele tolera, porque é um paciente jovem, com baixas comorbidades, com baixa índice de isquemia miocárdica, então ele aguenta ficar um pouco sem sangue, não precisa sair correndo atrás, deixando esse paciente com uma hematimetria próxima ao valor de referência. Já o idoso, provavelmente sim, ele compensa muito mais, ele necessita muito mais uma transfusão do que um jovem. Então, o que você tem que fazer? Está passando tempo, transfundo, indico cirurgia, vou fazer essa fixação desse quadril, espero um pouco, dá tempo de ligar para o ortopedista. O que nós precisamos fazer? Temos que corrigir este sangramento, caso contrário, o paciente irá morrer. Então, foi indicado a cirurgia ortopédica de urgência para fazer a redução imediata da fratura da sínfise púbica e, já que o paciente iria ser anestesiado, também fazer o fechamento dessa fratura exposta da tíbia, tá certo? A situação clínica do paciente vai interferir na sua escolha da anestesia? Claro que sim, né? Nesse caso, a gente não pode fazer um bloqueio de neuroeixo, como eu falei, do sistema nervoso autônomo simpático, ele está completamente no seu máximo, para tentar compensar esse paciente desse choque. Se você anestesia o neuroeixo, você perde esse sistema compensatório e você piora o choque do paciente. Então, obviamente que o planejamento anestésico e analgésico devem ser realizados conforme a indicação, gravidade, comorbidade, tempos cirúrgicos, o tipo do cirurgião que vai estar ali na situação. Então, fazemos bloqueio de neuroeixo, um bloqueio periférico somente, anestesia geral pura ou anestesia combinada nesse caso.
Como eu tinha te falado, o tratamento, remover o mecanismo de perda sanguínea, a gente indicou a cirurgia. Restaurar e redistribuir o volume intravascular, através de droga vasoativa, a gente está fazendo. A gente está fazendo, obviamente, a monitorização perfeita desse paciente e a posição do Trendelenburg foi feita até chegar na cirurgia, no centro cirúrgico. Quais são as drogas vasoativas que nós podemos utilizar? Elas são substâncias que apresentam efeitos vasculares periféricos, pulmonares ou cardíacos, sejam de ação direta ou indireta, atuando em pequeníssimas doses e tendo resposta dose dependente através dos receptores situados no endotélio vascular e no coração. O principal efeito das drogas vasoativas é equilibrar a oferta de oxigênio e o seu consumo, isso fazendo, obviamente, a restauração deste desequilíbrio metabólico que tem no trauma. Então, nós vamos fazer sempre o equilíbrio através da administração dessas drogas para ajustar a hemodinâmica do paciente, seja através do volume sistólico, da frequência cardíaca e, obviamente, através do débito cardíaco. Nós temos que observar a pré-carga, contratilidade e pós-carga. Cada droga vasoativa vai ter a sua indicação, vai ter aonde ela age e o jeito de agir. Então, por exemplo, nós quando pensamos em dobutamina, nós estamos pensando em contratilidade e débito cardíaco. Quando pensamos em noradrenalina, nós estamos pensando em vasoconstrição, aumento de pré-carga e pós-carga, e assim por diante. Agora, qual é a analgesia que nós podemos propor para esse paciente? Lembrando que a anatomia da nervação dos membros inferiores ela é totalmente feita por dois nervos, o nervo femoral, o nervo isquiático ou ciático. O nervo obturatório sai do quadril, a parte superior do plexo lombo-sacro, mas essa não tem tanta indicação para nós bloquearmos para este paciente. Você observa que os nervos que vão formar o nervo femoral e o nervo ciático, eles saem do plexo lombo-sacro, da raiz de L4, de L1 até S5, tá certo? Observe a inervação dos membros e a emergência deles na raiz da coxa, aqui próxima ao glúteo máximo. Você observa o trajeto dos nervos. Aqui a inervação dos membros inferiores, mostrando então o nervo ciático saindo da raiz da coxa, no glúteo máximo, aí na região dos glúteos, caminhando pela perna, formando o nervo poplíteo, que você vê agora, e depois, na sua divisão do joelho, em nervo fibular e tibial comum, que vai descer para a perna, inervando toda a sola, a planta do pé, fazendo então a sua dorsoflexão. Raquianestesia. Nós podíamos pensar em fazer uma analgesia somente com opioide para o pós-operatório. Qual é a indicação de uma anestesia subaracnoideia? Podemos fazer para um relaxamento completo em membros inferiores, caso seja cirurgias estáveis do paciente, tá bom? Eletivo. Ele tem um rápido início de ação, tem uma menor estabilidade hemodinâmica, porque promove uma cessação desse sistema nervoso autônomo simpático, levando a maiores distúrbios hemodinâmicos. Então, cuidado com esta indicação para pacientes instáveis hemodinamicamente. Ela é contraindicada em pacientes instáveis, porque, obviamente, aumenta a instabilidade hemodinâmica. Observe a saída do líquor. Aqui nós temos um vídeo sobre a baricidade do anestésico. Esse é um anestésico hipobárico, ele desce. Esta é uma solução hipobárica, ela sobe em relação ao líquor, e essa é uma solução isobárica que ela se mantém no local da infiltração. Por que eu falo sobre as soluções? Porque dependendo de como você faz esse bloqueio, você tem um nível maior ou um nível menor do seu bloqueio dos metâmeros espinhais.
Então, uma anestesia isobárica mantém um nível mais elevado e consegue um bloqueio maior e duradouro. Se você tem uma solução hiperbárica, ela tende a descer na região da medula e fica para uma anestesia menos proeminente, vamos dizer assim, e demora menos. E a hipobárica nós não temos justamente pelo risco de subir isso para o sistema nervoso central, fazendo uma hack completa, levando anestesia geral por bloqueio do sistema nervoso central. Já a peridural ou epidural, nós podemos fazer uma administração paulatina com os anestésicos locais, ou seja, não precisamos fazer dose única, podemos fragmentar essa dose e uma duração maior. Lembrando que esta anestesia pode levar a maiores traumas, porque as agulhas são maiores e o catéter também pode lesar algum vaso sanguíneo nessa região. Então, não deve ser feito em pacientes com discrasia sanguínea e pacientes também politraumatizados, já que há distúrbios de coagulação durante o trauma. Então, no caso do paciente, não deve ser indicado esta epidural. Mas nós vamos ver aqui como é que é feito uma anestesia epidural através da perda de resistência. Observe, a agulha é maior e nós podemos fazer em outros níveis que não abaixo de L3 e L4, como é feito na hack anestesia. Observe que nós vamos fazer com a perda de resistência. Olha lá. Perdeu a resistência, não vem líquor. Observe que a bolha não se deforma. Isso é anestésico. E nós vamos passar então o catéter para fazer a administração dos medicamentos por quanto tempo necessitar. A cirurgia pode se demorar mais do que o previsto. Nós vamos estar coberto com a anestesia conforme o desenvolver da cirurgia ou a necessidade. Correto? E a anestesia geral, nós temos o controle completo da fisiologia humana. Nós podemos fazer anestésicos para aumentar, diminuir a pressão, diminuir ou aumentar a frequência cardíaca, aumentar o débito renal e assim por diante. Então, nós temos um controle rigoroso da hemodinâmica do paciente. Isso facilita muito pacientes politraumatizados, já que são pacientes lábios e instáveis. Então, nós podemos trabalhar melhorando essa parte da hemodinâmica do paciente. Obviamente, o paciente está entubado, então nós também temos o controle da ventilação, auxiliando no equilíbrio ácido-base do paciente, através da hiper ou da hipoventilação. Os bloqueios periféricos, no caso desse paciente, serão muito bem-vindos, já que não têm contraindicação, não promovem tanta alteração hemodinâmica, tem menores complicações e ela vai levar uma enorme analgesia pós-operatória. Você observa o bloqueio isquiático feito aqui num paciente, obviamente numa cirurgia letiva, mas que vai promover um paciente que tem uma fratura de tíbia, uma analgesia muito boa no pós-operatório, já que a gente não fez nenhuma hack anestesia ou epidural, já que a fratura dói muito no seu pós-operatório. Observe que é possível se fazer um bloqueio guiado por ultrassom, minimizando os riscos, vendo o que você está fazendo, levando o anestésico local exatamente à beira do nervo, então fazendo uma anestesia certa, uma anestesia pontual. Você observa a anatomia da perna, seccionado, e através do ultrassom nós sabemos a localização exata do nervo, levando então o anestésico local para banhá-lo em 360 graus, fazendo a analgesia que necessitamos. Nós podemos fazer também a analgesia do canal dos adutores, que é o nervo safeno, já é ramo distal do nervo femoral. Ele vai fazer uma analgesia somente do joelho para baixo, já que a tíbia ela foi fixada com um fixador externo. Então, esse caso seria somente na analgesia proximal dos fixadores externos. Observe o bloqueio do canal dos adutores. Anatomia. O músculo e você observa o nervo sendo banhado em 360 graus.
Isso são recursos que nós podemos utilizar para causar uma boa analgesia no nosso paciente sem levar a instabilidades hemodinâmicas dele. Então, sempre que nós pensamos em uma anestesia, nós temos que pensar no pós-operatório. A anestesia faz uma enorme diferença na recuperação pós-anestésica, na recuperação pós-cirúrgica do paciente, seja ele pela dor, por diminuição do ilho paralítico, pela mobilização e caminhada precoce, saída da cama, redução do risco de trombose, de coagulação, risco de eventos tromboembólicos, menores riscos de náusea e vômito, alimentação precoce e, obviamente, alta hospitalar. Então, sempre que alguém falar em anestesia, sempre tem que estar pensando no controle clínico do paciente. A cirurgia resolve o problema, vai cortar o sangramento e vai levar a sua atividade da restauração fisiológica do paciente. Já a anestesia se preocupa com a parte clínica, condição pós-operatória, condição de recuperação pós-operatória e condição de alta hospitalar precoce. Observe, o bloqueio poplítico é outro tipo de bloqueio que nós podemos fazer, já mostrando aqui na região do joelho. Isso é uma boa analgesia para a tíbia e fixador externo, já que pega toda a parte posterior da perna e associado ao bloqueio safeno, podemos ter toda a analgesia da perna para o fixador externo. Observe aqui a imagem do ultrassom, as estruturas que nós conseguimos identificar, tendo totalmente segurança no nosso procedimento. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Novamente gostaria de ressaltar a minha alegria em fazer parte do congresso. Estou sempre à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram mandar alguma pergunta. Sigam a gente lá no Instagram, @doutorzanata. Tem também o meu site descomplicandoamedicina.com.br. Lá eu tenho artigos, tenho cursos de reciclagem, tenho cursos de acesso central, venóclise periférica, paracentese, dreno de tórax, intubação. Se vocês tiverem interesse nesses temas, procure lá meu site. Também tem no YouTube diversas cirurgias, diversos temas da medicina, anestesia, se vocês quiserem saber. Procure no YouTube Descomplicando a Medicina. E se alguém quiser alguma mensagem, quiser mandar alguma pergunta, não entendeu alguma coisa que eu falei, mande pelo contato @descomplicandoamedicina.com.br ou pelo Instagram, que eu tento responder o mais rápido possível, tá certo? Novamente, muito obrigado pelo convite. Espero vocês aí nas redes sociais para vocês manterem contato e poder participar da minha atividade da medicina. E espero vocês em uma outra oportunidade. Muito obrigado e nos vemos em outra oportunidade. Um grande abraço para vocês.